Olá pessoal, aqui é o Rafael Mariosa, professor de robótica, e hoje eu vou fazer com vocês a aula 8 do módulo 1, servomotor. A aula de hoje ela tem um foco muito grande no funcionamento de uma peça específica do nosso kit, que é o servomotor, que vocês já conhecem. O servomotor ele é um equipamento eletromecânico, ou seja, ele funciona à base de energia elétrica. Então assim, para ele funcionar tem que ter uma pilha, uma bateria, algo do tipo que forneça energia elétrica. Só que ele exerce uma força mecânica, ou seja, quando ele gira, aquele braço laranja na pecinha de vocês, aquilo ali exerce uma força mecânica. Essa força mecânica é justamente para mexer esses braços até uma posição determinada e manter esses braços lá, mesmo que haja outra força sendo exercida ali naquele braço. Um exemplo muito prático disso é cancelas de shopping, estacionamento de shopping, estádio de futebol. Ou seja, essa cancela aqui ela só funciona porque aqui tem um servomotor. Por exemplo, você vai lá no estacionamento, aí você insere lá um cartão ou faz o pagamento para uma pessoa, o equipamento libera a passagem do carro. Quando essa cancela aqui sobe e fica parada aqui numa posição aqui meio que diagonal para o carro passar, ela só fica ali parada com aquela precisão porque tem um servomotor ali que está mantendo ela parada, mesmo que tenha aqui uma força da gravidade tentando mandar essa cancela para baixo, ela fica ali parada com uma precisão enorme, justamente por causa do servomotor. Então, esse tipo de equipamento ele vai ser utilizado em braços robóticos, Ele vai ser usado ali para aplicações que precisa de uma precisão maior, manter algo ali parado com uma precisão maior, entenderam? Na aula de hoje, a gente vai fazer um projeto chamado separador de bolinhas. Mas como assim? É um equipamento aqui que ele vai conseguir separar bolinhas pretas de bolinhas brancas. Então, eu vou jogar uma bolinha aqui. Se for uma bolinha preta, ela vai para a direita. Se for uma bolinha branca, ela vai para a esquerda. Mas como que o meu separador de bolinhas vai saber se é bolinha preta ou se é bolinha branca? Aqui, abaixo dessa placa dourada, tem um sensor IR, que é um sensor infravermelho. Vocês lembram, que tinha uma aula que a gente explicou que o sensor infravermelho ele envia um sinal, que esse sinal pode ser refletido e ele capta o sinal de volta. Então é o seguinte, quando a bolinha é branca e ela estiver descendo aqui, esse sensor IR ele envia o sinal, a bolinha branca ela consegue refletir de volta o sinal, então ele capta o sinal de volta, então ele sabe que é uma bolinha branca e ele vai mandá-la para a esquerda. Quando a bolinha for preta, o sensor IR ele envia o sinal, só que a bolinha preta, a superfície dela não consegue refletir esse sinal de volta. Então o sensor IR, quando ele vê que ele não recebeu o sinal de volta, eu posso saber, é uma bolinha preta. Então o servomotor que está aqui vai girar para a direita. No projeto de hoje, já vou mostrar para vocês o vídeo dele em funcionamento, porque ele pode ser um pouco mais complicado de entender. Olha só, vejam só. Eu vou soltar uma bolinha nessa rampa aqui, ok? Quando eu apertar esse botão, é que esse sensor aqui vai fazer a verificação. Então vejam só, soltei a bolinha, vou apertar agora o botão. Na hora que eu aperto o botão, o sensor IR ele joga o sinal. Como a bolinha é preta, ela não reflete esse sinal. Como não refletiu o sinal, meu servomotor vai girar para a direita, vejam. Ok? Agora a gente vai ver o caso de uma bolinha branca. Soltei a bolinha branca. Vou apertar aqui para fazer a verificação. Apertou para fazer a verificação, o sensor IR vai jogar o sinal.
Como a bolinha é branca, esse sinal é refletido de volta para o sensor IR. Ele consegue captar novamente o sinal. Então, o meu separador sabe, ó, é uma bolinha clara, uma bolinha branca. Então, o separador vai jogar a bolinha para o lado esquerdo, veja só. Perfeito. Muito legal, mas como que a gente vai fazer esse código? Na aula de hoje, eu também já deixei o código mais ou menos pronto aqui, para eu explicar para vocês passo a passo, porque tem aqui porque antes a gente só usava o if then, né, que é o se, né? Então, agora a gente vai utilizar um if else, ou seja, é um se, seria um se e o else seria um caso contrário, né? Ó, se o botão foi apertado, faça isso. E se não, né, caso contrário, faça aquilo. Veja só. Então eu tenho aqui o meu EBRT do Windows Program, né, que é para startar a programação, e tem o bloco Forever, que é para a programação funcionar para sempre. A princípio, o que a gente tem? A gente tem o servo motor aqui na posição 0, que vai ser essa posição de montagem aqui, que é para frente. Então eu setei aqui, ó, o servo motor, que está na porta 9, no ângulo 0. E, Rafael, mas por que essa velocidade aqui vai ficar girando? Não, essa velocidade aqui é só a velocidade com qual ele vai até o ângulo 0. Como ele já está no ângulo 0 ali, vocês vão perceber que não vai ter movimento nenhum. Então, o que acontece? Qual que é a primeira coisa que acontece nesse projeto? É a gente apertar o botão para depois o sensor IR fazer essa verificação. Ou seja, ó, se o botão Touch Sensor que está na porta 1 for pressionado, o IR vai fazer a verificação. Então, o IR ele só faz a verificação quando eu apertar esse botão aqui. Na hora que eu aperto esse botão, o IR faz a verificação. Ó, então, se o botão da porta 1 for pressionado, meu IR vai fazer a verificação. Só que aqui a gente vai utilizar um if else, ou seja, se o sensor IR sentir, ou seja, o sense seria o seguinte: se ele enviar o sinal e o sinal for recebido de volta, o que vai acontecer? O servo motor, que está na porta 9, vai girar aqui com um ângulo de 35 com uma velocidade de 100. E esse ângulo de 35 aqui, vocês vão ver é que ele vai girar o quê? Um pouquinho para a esquerda. Pode ser 35, 40, 45, não tem problema não, tá? Então, com o ângulo de 35, ele vai girar ali para a esquerda por 2 segundos. Agora, o else, caso contrário, ou seja, se o meu sensor IR não receber o sinal de volta, o que vai acontecer? O servo motor ele vai girar para o ângulo de menos 35, ou seja, se 35 foi para a esquerda, menos 35 vai ser para a direita. Isso por 2 segundos. Ó, de novo, para a programação ficar bem mais clara, ó. Vou apertar, ó. Se o botão for pressionado, o meu sensor IR faz a verificação. Se ele receber o sinal de volta, o servo motor gira para a esquerda. Caso contrário, ou seja, se ele não receber o sinal de volta, o servo motor vira para a direita. Como aqui é uma bolinha preta, o sensor IR não vai receber o sinal de volta. Então, o servo motor vai girar para a direita, veja só. Agora, ó, vou apertar o botão aqui, ó, pro sensor IR fazer a verificação, ó. Então, se o sensor IR recebeu o sinal de volta, ou seja, enviou o sinal para a bolinha branca, como ela é branca, ela vai enviar o sinal de volta. Então, o sensor IR recebeu o sinal de volta, ele vai girar para o lado esquerdo. Isso por 2 segundos. Depois ele volta para a posição original. Ok? Então, façam a programação, né? Qualquer dúvida, vocês mandem no grupo do Robótica. Aqui já é um código um pouquinho mais difícil, né? Mas ainda assim é bem intuitivo, é bem legal, né? A gente vai ter ali duas
duas opções, né? Ou vira para a esquerda, vira para a direita. Então as coisas aqui estão começando a ficar mais interessantes. Então qualquer dúvida, envie lá no grupo de robótica, ok? Que a gente ajuda vocês. Então é isso, pessoal. Um abraço